Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos aí de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tranquilo, na boa. Estamos aí de novo, mais uma semana. Eu acho que a gente reclamou nas semanas anteriores das festas, dos Hagim, que a política foi meio parada, a gente não tinha, pouca coisa andou. Essa semana, por sinal, em contrário, a gente lavou a alma, né, cara? Tirou o atraso da política. Semana cheia, semana corrida, Não muita falta. coisa para falar. E vamos lá, vamos então para o nosso primeiro tema. No sábado, no mesmo dia que a gente lançou o podcast, no sábado à noite, um programa. No sábado à noite não tem jornal, né? Como se fosse mais ou menos o Fantástico no Brasil. E aí o jornal do Canal 13 publicou uma série de. Como chama? Foram gravações, né, que foram vazadas do Netanyahu, falando com um outro suspeito que é o dono do jornal Yediot Ahronot, Arnon Moses, enfim, o caso 2000. João vai falar dele melhor aí pra gente. Fala aí, João. Pois é, então vamos explicar aqui o caso 2000 em curtas palavras, né? Depois a gente dá uma referência para quem quiser saber mais. A pasta 2000, né? É uma das 4 pastas abertas contra o Benjamin Netanyahu na justiça, e uma das 3 que ele foi pré-acusado pelo Yoetz Mishpati, Avichai Mandelblit, né, o procurador-geral israelense, e sobre os quais ele está depondo agora para saber se ele vai ser acusado formalmente ou não, né? Tem uma pasta que ele ainda não tem resposta sobre se a acusação vai ser aceita ou não, ou pré-aceita ou não. As outras 2 estão no mesmo patamar que o 2000, tá? A pasta 2000, okay, é uma pasta na qual o Netanyahu foi acusado por quebra de confiança e fraude. Houve um pedido da polícia para ele ser acusado também por suborno, mas o procurador-geral não aceitou essa acusação. Mas pode ser que essas novidades que a gente vai dar agora mudem um pouco o panorama dessa pasta, tá? Ela é basicamente o seguinte: há mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, foi divulgado na televisão uma série de gravações entre o dono do jornal Yediot Ahronot, que é o jornal mais vendido de Israel e o segundo jornal mais lido entre os jornais impressos do país. Ele só perde para o Israel Hayom, que é distribuído gratuitamente, né? Então a conversa entre o Noni Moses, né, Amnon Moses, o dono do Yediot Ahronot, e o primeiro-ministro Netanyahu. Essas conversas, elas foram gravadas acho que em 2014, mais ou menos, às vésperas das eleições de 2015, e elas foram gravadas pelo chefe de gabinete até então do Netanyahu, pelo Harry Haro, né? Quem quiser procurar em inglês escreve Ari Harrow, né? H-A-R-O-W, quem quiser buscar informações sobre ele no Google e tal. E ele gravou essas conversas. O Netanyahu sabia que essas conversas estavam sendo gravadas, e nessas conversas, o Netanyahu e o Moses, eles negociam ao mesmo tempo que o Netanyahu, na verdade, uma troca de favores, né? Nos quais o Netanyahu daria pro Moses o fechamento do Israel Hayom, que é o principal concorrente do Yediot Ahronot, que é um jornal criado e dirigido por um magnata americano chamado Sheldon Adelson, que ele é totalmente pró-Netanyahu. Ele não é um jornal de direita especificamente, né? Ele acaba sendo, mas não é que ele tem uma ideologia forte de direita. É um jornal pró-Netanyahu, a ponto que investigações apontam que mais de 95, né, pesquisas da Universidade de Hebraica uma vez apontou que 95% das menções ao Netanyahu feitas nesse jornal são de cunho positivo, enquanto no Yediot Ahronot 97% são de cunho negativo, né, para ver como é que se dá essa guerra, que não é exatamente, o Yediot Ahronot também não é um jornal especificamente de esquerda. O jornal de esquerda israelense é o Haaretz. O Yediot Ahronot tem mais menções negativas ao Netanyahu do que o Haaretz, para vocês perceberem, né? Então é um jornal que é muito negativo ao Netanyahu, e esses percentuais foram usados nesse diálogo, que foram captados na primeira gravação. O Netanyahu chega a dizer: vamos lá, baixa para 70% as menções negativas ao meu nome, e aí eu posso avançar com a lei de fechamento do Israel Hayom, que é uma lei que foi tocada por deputados da esquerda, né? Principalmente do Partido Trabalhista. O principal foi o Eitan Kabel, que era um parlamentar do Partido Trabalhista, que pedia para fechar o jornal Israel Hayom, porque ele é distribuído gratuitamente com capital estrangeiro, ele tem prejuízo todos os anos, e apesar dele ter patrocínio e tudo mais, e eles acusam o jornal de ser um panfleto
pró-Netanyahu, então que não faz sentido que um milionário americano entre com recursos em Israel para fazer propaganda para o primeiro-ministro. Enfim, esse era o argumento, pelo menos o verdadeiro, né? Outras coisas foram alegadas. Essa lei não passou, o Israel ele segue circulando, mas nessas conversas gravadas, o Netanyahu ele trocaria com Moses isso, uma melhor visibilidade a ele, né? Reportagens e matérias e artigos que falem melhor do Netanyahu, que diminuam um pouco as críticas que ele estava sofrendo às vésperas das eleições de 2015, enquanto Netanyahu ele trabalharia pelo fechamento do jornal Israel Hayom, pela lei do Israel Hayom. Basicamente era isso. Só que o Netanyahu ele diz que ele estava fingindo que essas negociações eram um blefe, né? Esse que é o que os advogados dele dizem, que ele sabia que essa gravação estava acontecendo e que o Sheldon Adelson, que é o dono do Israel Hayom, ele testemunhou que o Netanyahu ele tinha dito as conversas, ele tinha relatado essas conversas para ele anteriormente ao vazamento, né? Enfim, então ele diz que estava blefando, provavelmente, ele não diz porquê, mas provavelmente porque ele queria entregar o Noni Moses como corrupto nessa história, né? E está nisso, então o Noni Moses foi acusado de suborno, Netanyahu não. Netanyahu foi só quebra de confiança e fraude, porque, enfim, eles estão negociando uma coisa ali. E agora, essa semana, o Canal 13 divulgou outros áudios das mesmas conversas, aparentemente, ou não exatamente da mesma sequência de conversas, né, porque não é tudo do mesmo dia. E nessas novas conversas, o Netanyahu, ele ameaça, caso o Moses fizesse uma má divulgação do nome dele, continuasse trabalhando contra ele, ele ameaça o Moses de dedicar a vida dele a destruir o Moses, né? Entre outras coisas, parece linguagem de mafioso até, né? Eu vou acabar com você, se você fizer uma coisa disso, eu vou dedicar toda a minha vida a acabar com você, com a sua reputação. Não me lembro agora exatamente se foi a sua reputação com você, com o seu jornal, mas foi mais ou menos assim. Entre outras coisas, né? Eles discutem um monte de coisa, eles discutem sobre outros parlamentares, discutem a campanha que o Netanyahu estava fazendo contra outros políticos, inclusive da base aliada dele, como Naftali Bennett, né, do Partido da Casa Judaica, agora do Partido da Nova Direita, mas da época do Partido da Casa Judaica, mostrando que o Netanyahu estava se esforçando para o Bennett ter menos cadeiras do que as pesquisas apresentavam. Ele tinha medo do Bennett conseguir muitas cadeiras e ser uma pessoa com muito poder no governo. Então eles discutem como enfraquecer o Bennett, né? Discutem sobre o Yair Lapid, né? que era um dos opositores de Netanyahu nesse momento, recém-saído do governo Netanyahu, tinha acabado de romper os dois. Discutem sobre outras coisas. E agora se discute como vão incluir essas novas evidências no andamento da pasta 2000, que segundo boa parte dos analistas políticos e jurídicos, no caso também, é a pasta que o Netanyahu está mais enrolado hoje, por causa das evidências que tem. Enfim, esse é o meu comentário sobre isso por enquanto. Né? O que você tem para dizer aí, Marcos, sobre isso? Eu acho que é uma situação bem complicada. A gente tem hoje as investigações, né? A Praklituta, a Procuradoria, tem até o final do mês de novembro. Eles disseram que vão liberar informações sobre as investigações que estão sendo feitas contra Netanyahu, sobre esses casos, e eu acho que essas gravações podem ter um papel de acrescentar novas questões, né? Eles informaram que, mesmo depois do depoimento, se eles sentissem a necessidade de continuar a investigação, eles continuariam, e eu acho que essas gravações podem ter essa força. Mas, enfim, vamos ver, porque, de certa forma, a defesa do Bibi disse também, né, que ele sabia que estava sendo gravado, né, era uma questão que ele sabia como fazer a conversa, como fazer essa conversa, ao saber que estava sendo gravado, a defesa usa o argumento de que em nenhum momento ele tentou fazer um acordo com o Moses, né? Ele não queria nada em troca. Ele estava, na verdade, tentando dar uma volta no Moses para que o Moses fizesse uma campanha menos negativa contra o Bibi e, no caso, não receberia nada em troca. Foi tentou dar uma sacaneada no cara. Essa tem sido a tese da defesa desde que foi liberado foi vazado, né, essa informação. Mas agora cabe também à Procuradoria dizer e avaliar como isso vai ser usado, se vai ser usado, se já está sendo usado. E vamos esperar, então, até o final do mês de novembro
até que eles soltem aí o veredito, né, dos depoimentos. Pois é, na verdade, fazendo justiça com o Netanyahu, realmente parece que ele sabia que estava sendo gravado em vários momentos, pelo cuidado que ele teve em dizer determinadas coisas, né? Então, em vários momentos, realmente, ele parecia saber que estava sendo gravado. Em outros, nem tanto. Porque a verdade é que ele usa um linguajar um pouco um pouco perigoso para quem é primeiro-ministro e está fazendo uma negociação com o empresário. Mas enfim, vamos ver agora como é que vai seguir. É isso aí. E uma outra notícia que a gente vai falar agora, que na verdade eu acho que ela acabou abafando um pouco essa notícia do vazamento das conversas, foram que 4 militantes do Likud estão sendo acusados de assédio moral contra o Shlomo Filber, que é uma testemunha do Estado, né? No caso 4000 do Netanyahu. 2 desses militantes do Likud, eles são muito próximos do Bibi, são pessoas que na televisão mostram várias vezes vídeos em que eles estão bem em contato com o Netanyahu. Um deles se chama Ofer Golan e o outro Yonatan Urir. Um foi coordenador de campanha do Netanyahu e o outro é porta-voz do Likud. Ou seja, a gente vê a proximidade entre eles e eles estão sendo acusados aí de assédio moral contra o Shlomo Filber. O que aconteceu? Eles mandaram instruções, né, para outros militantes do partido para irem até a casa do Filber, na frente da casa do Filber, com um carro, com alto-falante, e aí começaram a gritar várias frases do gênero: Shlomo, a esquerda tá te usando para derrubar o Likud. Momo, que é o apelido dele, né? Seja homem, saia. Momo Filber, o que fizeram a você para que você mentisse sobre o primeiro-ministro? O que te prometeram? Enfim, eles ficaram em frente à casa dele, soltando com um carro de alto-falante. Eu me lembro da minha infância, passava o carro da pamonha na porta da casa da minha mãe. Não sei nem se mais tem isso no Rio de Janeiro, mas enfim. Era um carro desse tipo, o carro da pamonha na frente da casa do cara, gritando um monte de coisa. E aí, quando isso foi vazado também, foi filmado um vídeo, na verdade, só tem uma imagem, que é um vídeo de telefone completamente torto, assim, mal filmado. Isso levanta uma pergunta que eu falo dela mais para frente. E aí o que aconteceu foi que o procurador-geral do governo, né, o Avichai Mandelblit, que é o mesmo responsável pelos casos do Netanyahu, e o procurador-geral do Estado, que se chama Shai Nitzan, mandaram abrir uma investigação policial, né? E aí eles estão encarando o caso assim de uma forma muito séria, né? Porque inclusive há críticas dizendo que o que foi feito, né, uma atitude mafiosa, e a polícia está investigando para ver se tem pessoas mais fortes de dentro do Likud e também próximas da família Netanyahu que podem estar envolvidas no caso, né? Essa, na verdade, é a principal questão que a polícia está investigando. Se tem alguém por trás, alguém do Likud, né, mais alto, com mais patente, por trás desse caso. E aí, na segunda-feira, o Ofer Golan e o Urir, né, eles prestaram depoimento na Delegacia de Crime Especializado, a Lahav 443, que também é a mesma que fez as investigações sobre o Bibi, e admitiram estar presentes lá no dia do ato, né? Mas disseram que eles não tinham nenhuma intenção de assediar o Filber. Esse movimento todo, esse evento, né, foi um acordo. Era uma questão para poder fazer a campanha, era uma campanha publicitária do Likud, uma campanha eleitoral. Obviamente disseram que não tinha mais ninguém do Likud por trás disso. E aí, como eu falei da questão, né, a gente só tem um filme, né, que é esse filme aí, que Telefone Torto. Se é a campanha publicitária do Likud, por que esse filme não foi lançado na época da campanha publicitária do Likud eleitoral, né? Eles falaram que era eleitoral. Não foi lançado, ninguém viu, não tem no Facebook, não tem no Twitter, não tem lugar nenhum. Enfim, levanta uma perguntinha aí. E aí começou uma confusão, né, em relação aos telefones dos investigados, né, porque a polícia não tinha um mandato para prender os telefones. Mas o que eles fizeram foi, eles pediram, né, tanto para o Golan quanto para o Urir: pô, vocês podem me dar o telefone aí? Tipo, não foi tão dessa forma, né? Tão fofo, né? Pegaram, me dá o telefone pra gente checar, e os caras não negaram. Eles entregaram por boa vontade, assim, o telefone. Então a polícia, no caso, não precisaria desse mandato, porque o telefone foi entregue de forma sem pressão, sem nada. Inclusive tem um vídeo da polícia que eles falam que não foram coagidos a entregar. E aí o que aconteceu é que a defesa deles, né, protestou e exigiu que os telefones fossem devolvidos imediatamente. E aí um juiz definiu que os telefones, hoje, né, isso foi definido hoje, que os telefones são fundamentais, né, para a investigação, e que a polícia só poderia olhar as mensagens do dia anterior ao evento,
ao dia do evento e ao dia seguinte do evento, né? E aí analisar essas mensagens e ver se elas poderiam, as mensagens trocadas nesses dias, e se elas davam alguma pista para alguém que pudesse ser envolvido. Um medo muito grande da defesa do Netanyahu, no caso 2000, era que, não só no caso 2000, né, nos casos do Netanyahu, era de que a polícia pudesse investigar para além do evento e pudesse investigar questões, ou procurar no telefone dos caras coisas que pudessem incriminar o Bibi em relação aos casos em que ele vem sendo investigado. Esse era um receio, porque a gente sabe o que tem no telefone da gente, né? Então, os caras, a defesa do Netanyahu realmente ficou bem nervosa nesse caso. E o que aconteceu também, uma mensagem interessante que foi achada, é que tem uma mensagem dizendo assim: tem autorização para o Filber. É só essa a mensagem. Em hebraico é Yesh Ishur le Filber. É o que está escrito na mensagem. E aí a polícia tem que ver, né? Vai investigar, tipo, quem deu essa autorização, né? Porque, ou seja, foi alguém mais em cima que deu autorização. Pode ter muita coisa envolvida aí. Tem gente falando que isso pode ter vindo do Yair Netanyahu, que o primeiro-ministro, o pai dele, pode ser que não saiba de nada, mas ele foi o cara que mandou fazer. Enfim, tem algumas teses sendo levantadas. Mas isso, e assim, se eles forem acusados, incriminados, julgados e forem acusados, réus, né, como chamam, culpados, eles podem pegar até 3 anos de prisão, né? Realmente a Procuradoria está encarando isso de uma forma muito séria, e aí isso foi uma repercussão muito grande, né? Não só na mídia, vendo tudo isso que aconteceu, não só dentro também do sistema judiciário, né, que optou por levar esse caso de uma forma muito séria. E aí o que aconteceu não foi, teve uma reação muito séria também do ministro da Justiça, Amir Ohana, que na terça-feira fez uma batalha, saiu em batalha contra a Procuradoria, né? Ele deu uma entrevista coletiva e fez um discurso que assim nunca havia sido feito antes, nunca ele tinha feito antes um discurso desse desde que ele assumiu o cargo. De acordo com ele, né, o que a Procuradoria faz um bom trabalho, mas que também tem uma Procuradoria dentro da Procuradoria, né, um Estado dentro do Estado, mais ou menos assim. E que aí essa Procuradoria dentro da Procuradoria construiu uma batalha entre a luz e a escuridão, e que a Procuradoria, no caso, é que defende o povo e o Estado dos políticos, né? Tipo, os políticos são um problema e a Procuradoria é a santa, no caso, de acordo, né, com o que o Ohana falou. E aí o que acontece é que ele diz também que a imprensa e a Procuradoria assim, não aceitam críticas, toda vez que são feitas críticas à Procuradoria, as pessoas dizem que eles são antidemocratas, que eles não querem, que eles estão tentando deslegitimar o sistema judiciário, a divisão dos poderes, né? Enfim, ele faz um ataque desse à Procuradoria e também continua dizendo que quando a Procuradoria quer atacar um político ou um ministro da Justiça, né, que não seja conveniente para eles vazam documentos para a imprensa, sempre para os mesmos jornalistas, que aí tem a possibilidade de, dentro da opinião pública, fazer a cabeça da população contra o governo, contra os políticos, né? E aí continua também, faz uma série de acusações falando que essa Procuradoria, de dentro da Procuradoria, não define o andamento dos processos de acordo com as regras legais, mas sim em função dos interesses da política, né? Ou seja, ele faz uma menção clara ao período em que o depoimento do Netanyahu foi marcado, que foi no período eleitoral, poucos dias depois da eleição, enfim, que é tudo sempre conectado, né? Que a Procuradoria vai vazar. A gente ouviu essa história antes em algum outro país, né? Quase falei o nome aí. Mas, enfim, essa questão toda também ele vem atacando. Foi um discurso que ele atacou diretamente a Procuradoria, que ele fez críticas muito pesadas, muito severas, e criou um constrangimento muito grande, né? Porque, é claro, assim, tentativa de deslegitimar o sistema judiciário, ela já vem acontecendo aqui em Israel há algum tempo, né? A gente tinha com a ministra Ayelet Shaked uma série de tentativas também nesse sentido. A gente tinha também, possível, o governo que, antes de acabar, ele queria aprovar uma lei, inclusive, que era uma lei que
permite aos parlamentares passarem por cima de uma decisão do Supremo. No seguinte caso, eu explico. Eles aprovam uma lei. Se algum parlamentar achar que a lei ela viole as leis básicas de Israel, ele pode entrar no Supremo com pedido para que a lei não seja aprovada. Se o Supremo cancela a validação da lei, o que os deputados querem agora é que essa lei possa ser votada novamente com um limite para ter maioria, ou seja, vamos dizer, 70%. Se a lei chegar a 70% de votos, ela pode ser aprovada independente de ir contra ou não a lei básica do Estado de Israel. Ou seja, já houve uma série de tentativas aí, já teve um deputado também falando que tinha que passar com um bulldozer, né, com um trator em cima do Beit Mishpat, do Supremo. Ou seja, tem essa política de deslegitimação, ela já é uma política constante, vem de um tempo já aqui em Israel, e o discurso hoje do Ohana, não hoje, né, essa semana do Ohana, foi um discurso que foi muito, muito nesse sentido, né? E aí, obviamente, gerou também uma série de críticas e repercutiu bastante. E aí, um dos caras que foi citado pelo Ohana, né, que é o Shai Nitzan, que é o procurador-geral, ele também gravou um vídeo, defendeu a procuradoria, ao trabalho de todo mundo que se envolve nos casos, e também agradeceu ao procurador-geral do governo, né, o Avichai Mandelblit, disse que, enfim, que eles vão continuar trabalhando, que independente dos ataques que sejam feitos, eles não vão baixar a cabeça. E aí também teve uma reação muito grande da ministra do Supremo, chama Esther Hiot, que ela foi deu uma entrevista, participou de um evento na sede da Procuradoria em Nazaré, e aí ela também saiu, obviamente, em defesa da Procuradoria. Ela disse que, ela traduzindo parte do discurso dela, ela falou que nesses dias, sem paralelo na nossa história, na história dos nossos governos, exigem que todos nós permaneçamos firmes e façamos nosso trabalho sem medo, com responsabilidade e equilíbrio, como aqueles que são fiéis ao Estado de Direito, mantendo e consolidando seu status. E aí depois ela fala também da questão da politização do sistema judicial, como uma tentativa de destruir os fundamentos, né, do sistema judicial, como um sistema autônomo, independente, colocando em xeque aí a confiança do público no sistema judiciário, nos advogados, nas instituições judiciais de uma forma geral. Ela também saiu, obviamente, contra o Ohana, e eu acho que a principal questão desse discurso dele é justamente ver essa tentativa de deslegitimar o sistema judiciário, né? De politizar o sistema judiciário. E isso é bem complicado, né? Porque a gente tem realmente um sistema independente em Israel, e o que eles buscam é que esse sistema seja menos independente, menos autônomo, esteja mais atrelado ao Ministério da Justiça, e tentam sempre cortar aí, de alguma forma, tentar pressionar para que a justiça seja menos independente. Vou deixar um comentário também. Para quem quiser saber mais sobre as pastas do Netanyahu, especificamente, existe um artigo que a gente traduziu do Haaretz, chamado Netanyahu Preso Amanhã, né? O título na matéria original é Até que ponto Netanyahu está comprometido? Interrogação. Um guia sobre a dramática evolução dos casos envolvendo o primeiro-ministro e seus pares. Tá, a gente vai botar o link também na sequência no Facebook, quando a gente for compartilhar o podcast. E tem um podcast também do Conexão Israel, gravado já há uns 3 anos, do Yair Mal e do Amir Schuster, onde o Amir explica a pasta 2000 até a divulgação desses novos áudios, com detalhes. Então, eu recomendo que vocês escutem esse podcast. Ele está bem atual, exceto o que saiu essa semana, mas dá uma boa base para entender. E o texto, o artigo, a tradução é muito objetiva também. Bom, beleza. Depois desse comentário aí do João, vamos passar para o próximo ponto. A novela da formação do governo. Chegamos aí. Temos que levar em conta tudo isso que aconteceu essa semana, e isso realmente pode afetar de alguma forma a formação do governo, ou pelo menos as discussões internas. Mas isso aí, João, o que a gente tem pela formação do governo? O Gantz já completou uma semana, né? Do mandato que ele recebeu do Rivlin, do presidente Rivlin, e o impasse continua, né? A gente comentou na semana passada que ele está tentando fazer uma jogada com os partidos árabes, né, e que fez negociações excluindo o Balad. Enfim, essa semana ele voltou a falar ele voltou a cogitar a possibilidade do governo de união, né? Até porque o Lieberman, que parece ser um
forte interlocutor, uma peça-chave aí nesse esquema, ele segue postando nas redes sociais que só um governo é possível, um governo de união, com ele, o Likud e o Azul e Branco. E parece que o Gantz ele escutou um pouco isso e na verdade, ele não tem outra opção, né? Vamos falar a verdade? Ele não vai fazer um governo de minoria, ele não vai conseguir fazer um governo de minoria ser aprovado de jeito nenhum, porque mesmo que fossem só os partidos de centro-esquerda e os árabes, ele não teria, que os árabes não vão participar do governo, pelo que a gente está vendo, ele não teria votos para compor nem um governo de minoria, nem dos árabes, né? Nem os árabes votariam nisso, quanto mais os outros partidos. Mas, enfim, o que está acontecendo é o seguinte, hoje teve uma reunião, né, que, em geral, cada partido manda representantes para fechar os acordos. Não precisa ser o Netanyahu nem o Gantz que vai costurar os acordos com cada partido, né? Às vezes eles estão presentes, às vezes não, mas sempre tem um chefe das negociações. E o Benny Gantz e o Yair Lapid, os dois participaram da reunião hoje com os emissários do Likud mandados para negociar esse governo de união. A gente não tem resultados ainda dessa reunião, não sabe se teve avanço, se não teve avanço. Eu acredito que não. Mas eles resolveram entrar de cara nisso porque eles estão percebendo que eles precisam se esforçar o máximo possível. Eles não sabem, eles não estão muito afim de novas eleições, eles sabem que o potencial, o capital político deles pode ser enfraquecido com novas eleições, a população começa a se cansar, o eleitorado pode simplesmente não comparecer às urnas, já que o voto em Israel é optativo e tudo mais, né? E o Netanyahu, enfim, segundo o comentarista, jornalista, especialista em política do jornal Haaretz, Chaim Levinson, né? Segundo o que ele disse essa semana, e eu gosto muito das análises dele, então eu vou aqui dar o crédito e repetir o que ele disse, duas coisas que ele disse pelo menos. O Chaim Levinson, ele aponta duas coisas que são importantes aí, né? Uma, ele garante, né, ele deve ter as suas fontes para dizer isso, que tudo está em torno de quem vai ser o primeiro a governar. Quem vai ser o primeiro num eventual governo de união? Quem vai ser o primeiro a governar, o Gantz ou o Netanyahu? Nos primeiros 2 anos vai estar na mão de quem? Nenhum dos dois está disposto a abrir mão. Segundo ele, o Gantz não confia no Netanyahu. Ele acha que o Netanyahu pode governar 2 anos e depois armar um jeito de ficar os outros dois e dar popularmente falando, um pé na bunda do Gantz e botar ele para fora. E 2, o Netanyahu, segundo o Levinson, ele não pode abrir mão de ser primeiro-ministro, porque para a justiça muda muito a situação dele se ele for acusado e tiver que depor e tiver que ser julgado como primeiro-ministro ou como qualquer outra coisa, né? Como um deputado, como um ministro de alguma coisa, ou como um ex-político, porque ele pode renunciar ao próprio mandato de parlamentar também. Então, o Netanyahu não pode abrir mão disso, né? Pelo andamento das acusações contra ele, né? E aí ele toca num ponto que para mim é muito interessante, né? Porque eu sempre, na verdade, esse impasse que existe entre os grupos ultra-ortodoxos e o azul e branco, eu não acredito que esse impasse ele é uma coisa inegociável, né? Apesar de que, mesmo que o Gantz tivesse o apoio do judaísmo da Torá e do Shas, junto com os partidos de centro e de esquerda, eles chegariam às exatas 60 cadeiras. Ainda assim não chegaria à maioria. Mesmo assim ficaria próximo, né? Achava o voto de um parlamentar de outro partido para aprovar um governo de minoria e já estaria suficiente. A questão é que, enfim, eu sempre me perguntei por que eles não conversam, né? A gente sabe todo esse ódio que eles têm com o Lapid. Se ele realmente quiser ser primeiro-ministro, né? Tudo bem, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que foram plataforma de campanha, principalmente do Lapid e tudo mais, mas tudo é conversável. Eu acho que existe um interesse dos partidos ultra-ortodoxos de permanecer no governo, ainda que eles tenham que abrir mão de algumas coisas. E acho que existe também um interesse grande do Gantz de ser governo, né? De governar, de não perder as eleições, de não ter que ir para outras eleições. E agora os partidos ultra-ortodoxos, eles não abrem mão desse bloco que eles fizeram com o Likud, direita mais ortodoxa, né? Não está acontecendo essa desistência de negociar em blocos, né? Então, o que impossibilita qualquer coisa. E aí, o Levinson, ele tocou num ponto que realmente ele é muito claro, mas às vezes a gente se esquece dele, né? Que tanto o Aryeh Deri, que é o líder do Shas, quanto o Litzman, o Yaakov Litzman, que é o líder do judaísmo da Torá, os dois, né, assim como o Netanyahu, eles estão envolvidos também em acusações judiciais. Então, eles estão fechados com o Netanyahu não só por uma questão ideológica. Eles sabem que a maioria dos eleitores deles são mais simpáticos à direita do que o centro, principalmente que a esquerda, né?
Eles sabem que, principalmente o Shas, que o eleitorado deles, é um eleitorado que parte dele pode amanhã mudar para o Likud, né? O judaísmo da Torá se importa menos com essas questões, o eleitorado e o partido em si. Mas o Shas, né, que já foi um partido que teve com o Rabin, que teve com o Barak, que teve com governos de esquerda, hoje em dia o eleitorado do Shas é um eleitorado muito de direita, né? Mas não é só isso, que na verdade não é o principal que prende eles a esse acordo com o Likud. O principal é que o Netanyahu está prometendo para eles o Roca Hassinut, que é a lei da imunidade, que é a lei inspirada numa lei francesa que impede determinadas investigações contra o primeiro-ministro, ministros e deputados, porque, segundo o argumento dos que apoiam essa lei, isso atrapalha o andamento do país. E essas pessoas seriam beneficiadas, tanto Litzman como o Deri. Então, segundo o Chaim Levinson, essa desistência ela não é ideológica, na verdade, essa resistência deles de deixar o bloco, de negociar com o Gantz e o Lapid, ela não é ideológica, né? Ela não é por lealdade ao Netanyahu do ponto de vista político, né? Político, na verdade, político ideológico, né? Ela é por lealdade ao Netanyahu e lealdade do Netanyahu em relação a eles, em relação a um projeto de mudança na legislação para que eles não sejam presos, né? Não sejam declarados culpados pela justiça, não sejam condenados. O Deri já passou 8 anos na cadeia, se não me engano, 11 anos na cadeia, se não me engano, né? Então, ele não quer voltar para lá. Para o partido dele seria um baque muito grande, ainda que, principalmente porque o Rabino Ovadia Yosef já não está mais vivo para devolver o Deri para o número 1, para a liderança do partido, como ele fez da última vez. Então, nesse impasse que a gente está vendo, fica praticamente impossível a gente visualizar um acordo, né? Praticamente certo que a única saída é que tenha novas eleições, a menos que uma grande reviravolta se dê aí com uma coisa inesperada, né? Mas a tendência é que não tenha acordo. É isso aí, eu também acho que a gente está indo muito, muito nesse sentido, cada vez mais difícil. Eu acho que, conforme você falou, o Lieberman não vai aceitar entrar num governo de minoria, essa possibilidade vem diminuindo cada vez mais. O bloco da direita parece ser um bloco realmente bloco, né? Ou seja, eles não se separam, não fazem negociações individuais com o Gantz. Agora, uma coisa interessante que aconteceu essa semana foi que chegou aqui em Israel o genro do Donald Trump, né, o Jared Kushner, que é casado com a filha do Trump, e ele também é assessor direto, né, ele é um dos responsáveis pela questão do Oriente Médio, né, de divulgar em breve, né, esperamos que seja em breve, já está enrolando isso, o acordo do século que vai resolver o conflito palestino-israelense. Pô, o cara tá prometendo aí, né? E aí o Kushner chegou aqui em Israel essa semana, ele veio numa visita e encontrou com o Bibi, obviamente. E o Bibi, inclusive, fez um comentário falou para ele que o Irã estava colocando mísseis no Iêmen para atirar do Iêmen em Israel. Enfim, falou isso pro cara. É óbvio que ele deve ter informações privilegiadas, ou não, mas acredito que tenha. Mas o Iêmen é um pouco mais longe de Israel do que o Irã. Eu também não entendo de tecnologia militar e muito menos de guerra. Isso foi uma reclamação do Bibi para o Kushner. Mas o interessante mesmo é que o Kushner também encontrou com o Gantz. Ele fez uma reunião com o Gantz, conversaram sobre política e tudo mais. E o importante disso é que o governo é a segunda vez, né, o segundo sinal que o governo Trump manda falando que o acordo, a relação dele é com Israel e não com o Likud, não com o Bibi. Isso dá um poder ao Gantz, né? Eles entenderam que o mapa político israelense mudou, não é o que era de alguns anos atrás, né? Da mesma forma que a gente tem falado que está crescendo a chance de novas eleições, é possível que as próximas eleições tenham o mesmo resultado, ou seja, o mapa político mudou e o governo americano entendeu isso, né? E está buscando também conversar com o outro campo, né, que está fazendo frente ao Likud. E essa semana que vai entrar, né, esperamos que tenha alguma coisa, mas eu também concordo que acho muito difícil. Acho que a gente não vai sair desse impasse. Todo mundo subiu na árvore, é muito difícil descer agora. E exatamente como a gente falou na semana passada, quem descer primeiro perde. Ninguém vai querer descer. É isso? Pois é isso aí. Beleza, então vamos passar para a próxima notícia, também essa semana, e na verdade foi até ontem, na quarta-feira, dia 30, né? 30 de outubro. A gente, na semana passada, vou só fazer uma recapitulação aqui do evento. Na semana passada, uma semana retrasada, se não me engano, falamos da jovem israelense chamada Naamah Issachar, né, que ela é professora de yoga,
ela fazia viagens constantemente entre Israel e a Índia, né, onde ela ia estudar. E ela, na última vez que ela estava voltando da Índia para Israel, ela fez escala na Rússia e foi presa porque a polícia russa achou na bolsa dela, na bolsa que foi despachada, 8 gramas de haxixe. Ela, há quase um mês, né, foi na época de Sukkot, 2, 3 semanas, a notícia estourou aqui em Israel, porque foi quando ela foi condenada a 7 anos e meio de prisão. E, enfim, começou uma série de debates aqui dentro, né? Ela, obviamente, diz que o haxixe não é dela, que foi plantado, não implantado, né? Foi plantado na mochila dela quando ela fez o trânsito. E também há uma série de discussões falando que ela não poderia ter sido presa porque ela estava em trânsito. Enfim, eu não entendo também dessa legislação. Isso foi o que eu vi. E aí, um outro tema que surgiu quando a gente soube quando se falou, né, da prisão dela, foi que ela estava sendo presa, na verdade, para servir de moeda de troca pelo hacker Alexei Borkov, que foi preso em Israel em 2015, se eu não me engano, por fraudes financeiras nos Estados Unidos. Em função do acordo entre Israel e os Estados Unidos, ele deveria ser extraditado para os Estados Unidos para que ele pudesse ser julgado. Só que, por ele ser russo, o governo russo também pediu a extradição dele para a Rússia. E aí há uma lei internacional que garante o direito, a prioridade, né, na extradição para o país de origem de quem cometeu o crime. Ou seja, ele deveria, de acordo com a legislação internacional, ser extraditado para a Rússia e não para os Estados Unidos. E aí, ontem, na quarta-feira, dia 30 também, né, o ministro da Justiça, Amir Ohana, o mesmo aí do discurso que a gente falou, assim, ele assinou a deportação do hacker, do Borkov, e ele deve ser mandado para os Estados Unidos nas próximas 3 semanas. A defesa dele disse, obviamente, né, que vai recorrer da decisão, e ele fala muito com a imprensa, ele está sempre soltando notas. Ele falou que, obviamente, que a prisão dele, que a extradição dele vai dificultar bastante a vida da jovem israelense na prisão russa. A mãe dela deu depoimento na televisão, falando que ela está servindo como carta política e não poderia ser assim, enfim. É um caso bem complicado. Inclusive, na televisão eu vi um caso bem próximo, bem parecido, de um israelense que ele é negociante de diamantes, e ele tinha muito negócio na Rússia, e uma vez ele estava na Rússia e foi preso falando que ele estava traficando diamantes. Ele falou que não fazia isso de jeito nenhum, e ficou preso lá ele recebeu uma sentença de 11 anos, ficou preso 8 anos, falou que em um determinado momento da pena dele, ele recebeu visita para uma visita de alguém do governo russo, ou sei lá o quê, que entrasse em contato com o governo israelense para liberar também prisioneiros russos, ou seja, ele também serviu aí de moeda de troca. Ele falou que não tinha como fazer aquilo e acabou ficando preso 8 anos. Falou coisas horríveis sobre a prisão, foi extremamente assim, deprimente ouvir o que ele falou, triste, e saber o que pode estar acontecendo também aí com a Naamar, que está aí no isolamento da prisão. Não está isolada na prisão, mas no isolamento da prisão em si. E essa questão que foi debatida aqui em Israel, dele estar sendo usado como carta né, como manobra, né, para poder soltar, né, soltar o hacker russo, uma troca, tem um pouco a ver também com a próxima notícia, que também é um desdobramento de coisas que a gente falou semana passada. A gente, na semana passada, também falou da crise com a Jordânia. No dia 26, né, foi celebrado 25 anos da assinatura do acordo entre o Rabin, né, o Yitzhak Rabin, e o rei Hussein. A gente falou disso na semana passada. E falou também que o acordo estava em crise, principalmente porque quando o acordo foi assinado, 2 regiões na fronteira de Israel, entre Israel e a Jordânia, uma no norte, chamada Naharaim, e uma no sul do Mar Morto, chamada Tzofar, elas são 2 regiões que são regiões que são jordanianas, porém elas foram cedidas a Israel por 25 anos. E são regiões agriculturais, perto do Kibbutz Ashdod Yaakov no norte, a gente falou disso. É uma região que vem, inclusive uma região que existe muita troca de informação, trabalho em conjunto de agricultores israelenses e de agricultores jordanianos. E aí, ao final de 25 anos, de acordo com um acordo de paz, Israel, isso seria renovado, esse empréstimo da terra seria renovado por mais de 25 anos, a não ser que uma das partes resolvesse sair.
e a Jordânia resolveu sair do acordo. Ela quer esses 2 territórios de volta e, enfim, a gente falou disso na semana passada. O governo israelense é acusado de não ter feito muita coisa para mudar, o acordo está em baixa, há uma paz fria entre Israel e Jordânia, e o desdobramento disso, não desdobramento, né, outro elemento, né, dessa crise entre Israel e Jordânia, é que desde o do final de agosto, né, no final de agosto foi presa uma cidadã jordaniana chamada Heba al-Labadi. Ela foi presa na travessia de Israel para a Jordânia, no trânsito ali, e foi acusada... ela foi presa e foi colocada em prisão administrativa. Ela tem 32 anos, e 12 dias depois, dia 2 de setembro, foi preso um outro cidadão jordaniano, Abdul Rahman Miri. Eles dois queriam atravessar para poder visitar parentes na Cisjordânia, e foram presos e colocados em prisão administrativa. Prisão administrativa significa que Israel tem um período que pode mantê-los presos sem acusação formal, ou seja, eles são presos, não sabem por quê, não tem nenhuma acusação. Já tem um período aí, né, no início de setembro, vamos dizer assim, setembro, outubro, já tem 2 meses, alguma coisa, pelo menos. A Heba já tem quase 2 meses e meio que ela está presa, e nada foi apresentado. Ela, inclusive, está em greve de fome já há 37 dias, ela tem ido para o hospital direto por conta da sua... Enfim, não ela, desculpa, o Abdul Miri está em greve de fome há 37 dias. E uma coisa interessante, na terça-feira, o embaixador jordaniano em Tel Aviv foi chamado de volta para a Jordânia. O que a imprensa jordaniana falava era que a prisão desses 2 cidadãos jordanianos, ela foi feita para pressionar o governo jordaniano a renovar o acordo de Naharaim e de Sofá. Ou seja, o mesmo argumento, parte da imprensa construiu, né, falou aqui em Israel sobre a prisão da Naamah, de ter sido usado como carta de troca. A mesma coisa a imprensa jordaniana falou que Israel estava fazendo com a prisão desses 2 jovens aí jordanianos. Enfim, a crise obviamente aumentou, e para piorar a situação também, na terça-feira à noite, um israelense que estava atravessando ilegalmente para a Jordânia foi preso. Ou seja, tem dois jordanianos presos aqui, tem um israelense preso lá, e 2 territórios que hoje são usados por Israel, mas pertencem à Jordânia, devem ser devolvidos. Se as coisas estão ligadas ou não, eu não sei, mas esse é o quadro que a gente tem agora aí, entre essa crise que foi colocada entre Israel e a Jordânia. Inclusive saiu também um dos militares jordanianos, ministro jordaniano, falando que a Jordânia tinha que usar como moeda de troca esse israelense, entendeu? Tipo, como carta, né? Falou, a gente vai soltar eles se você soltar os nossos. E aí o Ministério do Exterior falou que isso não tem nada a ver, que não estava usando isso como moeda de troca, não sei o quê. Enfim, só mostra como realmente a crise entre Israel e Jordânia se aprofunda cada vez mais. A gente tem também hoje o início de uma greve no Ministério do Exterior, o que dificulta, né, ainda mais qualquer tipo de relação diplomática, qualquer andamento. A gente tem um país aí parado há quase 1 ano em função da não existência de um governo, o que afeta laços diplomáticos, afeta questões internas, né, educação, saúde, orçamento e tudo mais. Enfim, esperamos que isso tudo aí se resolva em breve, rapidamente. Isso aí. Enfim, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast hoje, né? Isso, ficou um pouco mais longo do que o natural, mas enfim, foi uma semana bastante cheia. Chegando aqui ao final, eu só queria deixar também para os nossos ouvintes, né? Se você quiser fazer uma sugestão de pauta, se quiser fazer algum comentário, se quiser xingar a gente, se você xingar a gente é menos legal, né? A gente não vai reagir a isso. Mas se quiser dar sugestão de pauta, fazer comentário, crítica também, tudo bem. Vocês podem mandar qualquer mensagem para a nossa página no Facebook, e vocês podem mandar também um e-mail para contato@conexãoisrael.org. E outra vez vou falar, apesar que vocês podem voltar aí no podcast, contato@conexãoisrael.org. A gente dá uma olhada no e-mail, dá uma olhada no comentário, e pode, dependendo de tal comentário que vocês quiserem, falar sobre um tema específico e tudo mais. Tá? Então, não esqueçam de assinar, de deixar o nome, né, para a gente poder citar quem fez o comentário, porque, enfim, a gente também pode construir a pauta junto de vocês e tudo mais, tá? É isso aí. Beleza, João, a gente fica por aqui então. Semana que vem a gente volta. Isso aí, bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana. Aquele abraço. Abraço. Tchau, tchau.